esse trabalho tão bonito que tem sido falar sobre os heróis da fé, né? Todo esse programa. E ainda mais se tratando de uma pessoa que é Davi, né? Sempre admirei muito esse homem, um rei, um indivíduo, né? Um servo de Deus, mas é uma história muito rica de aprendizados, de ensinos, né? De experiências de vida, de fé para nós hoje. E o que ficou faltando no livro Patriarcas e Profetas foram 3 capítulos. É impossível de se esgotar aqui o que nos é passado nesses 3 capítulos. Impossível, tempo que nós temos. Então, nós teremos um vislumbre nesse assunto. Vamos arranhar a superfície dessas informações contidas nesse livro e convite para os irmãos em casa, no momento oportuno, pegarem o livro e ler esses 3 últimos capítulos. É extremamente enriquecedor, né? Essa imersão que você faz na história de Davi, olhando pelo prisma que nos é mostrado através da profecia, é uma coisa realmente profunda, esclarecedora, né? Traz muitas lições, muitos ensinamentos para nós hoje. O texto bíblico, qual é baseado nesses capítulos, começa, não é só, mas começa no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Então, aqueles que quiserem acompanhar, vai do capítulo 11 até por volta do capítulo 20, chega até entrar no primeiro capítulo do livro de Reis. Então é muito, muito texto. Não vamos ler todos eles aqui, até porque é uma história bem conhecida para os irmãos, né? Na maioria que estão aqui. A gente vai tentar sintetizar um pouco mais, né? Então, Davi é um personagem extremamente conhecido, né? Um personagem muito falado, estudado, pesquisado, falado, pregado a respeito dele, né? Então, nós vamos apenas lembrar de alguns aspectos dessa história, né? Então, eu gostaria de começar com um texto do Patriarcas que eu achei muito interessante. Assim, todas as boas qualidades que os homens possuem são dom de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante Cristo. Então, a gente parte logo do pressuposto que não há nada de bom inerente no ser humano, né? Toda qualidade, todo dom, toda boa obra vem de Deus. O homem só é possível fazer isso através de Deus. E exatamente isso que a gente vê. O conteúdo da Bíblia visa inculcar a desconfiança no homem da sua própria força, da força humana. Incentivar a confiança do poder divino. É isso que a Bíblia tem ao longo das suas páginas, trabalhado, né, para nos impressionar. Nós não confiamos em nós mesmos, mas coloquemos a nossa confiança em Deus. Porque aí, é muito difícil para o ser humano sustentar com sua própria força o conflito que ele vive. E a gente vai ver isso muito claramente na história de Davi, né? Quando ele está no auge do seu poder, do seu reinado, né? Então, os irmãos dizem que foi realmente esse espírito de confiança em si mesmo, de exaltação própria, que preparou o caminho para a queda de Davi. Foi exatamente ele que confessa isso. Em vez de procurar humildemente a Deus, como ele tinha procurado já em inúmeros momentos, inúmeras situações e circunstâncias da sua vida, ele começou a confiar na sua própria sabedoria e poder. A situação é essa. Como é o contexto, então, a gente vai começar a falar de Davi a partir da queda, né? Qual é o contexto daquela situação? Então, eles estavam ainda em guerra contra os amonitas, tinham acabado de vencer os sírios e tinham subjugado esse povo, já estavam subversão total
dos sírios e os amonitas, a subversão era certa. Era certa a vitória e eles iam submeter os amonitas ao governo de Davi. Então ele achou assim, está tudo bem, está tudo correndo às mil maravilhas, estou no auge, estou no topo, agora posso relaxar, posso descansar um pouquinho. E nisso Davi volta para Jerusalém, da área de guerra, e manda só Joabe, que é o seu comandante do exército, ir à frente para a batalha. E ele fica em casa. E aí, nessa, digamos, indolência dele, né, de ficar em casa, não ter nada para fazer, que nós vemos o que acontece, né? Ele estava cercado dos frutos da sua vitória, estava se achando muito sábio e hábil em governar o povo de Israel, né, a nação de Israel. Então ele, digamos que, relaxou nessa sua capacidade. E aí nós temos o que acontece no capítulo 11 do livro de Samuel. E aí a gente vai ler o texto agora que diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém, não foi a guerra. Uma tarde, né, estando no seu palácio, diz o texto, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Quando daí ele vê uma mulher que estava tomando banho, né, e ela era muito formosa. Então os olhos de Davi foram atraídos para a beleza de uma mulher que tomava banho. Então Davi, curioso, mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Então isso não parou Davi das suas intenções. No verso 4 diz que ele enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Então foi nessa ociosidade real que Davi foi tentado e caiu no pecado do adultério. Na verdade, ele, mesmo culpado, não arrependido ainda, não buscou auxílio do céu para resolver a sua questão, quando soube que Batseba tinha engravidado, né? E em vez de procurar a Deus para ajudar a se desvencilhar dos perigos que o pecado dele, né, tinha envolvido, ele usou de todo o esforço próprio. E aí é a nossa primeira lição: quando caímos em pecado e não sabemos como nos livrar, em vez de irmos a Deus buscando auxílio, perdão e auxílio para sair daquela situação, a gente desesperadamente, como Davi, procura de todas as formas, por todos os meios, resolver o seu problema. Então ele procura com suas próprias forças. E ele viu que era inútil os seus esforços. Por quê? Vamos às táticas de Davi. A gente conhece bem o texto aqui. A primeira tática, ele pensou o seguinte: eu vou mandar chamar Urias, né, do campo de batalha. Urias estava no campo de batalha, né? Mando chamar, dou a ele uma folga, né? Dia de folga, ele vai gostar demais. Ele vai para casa, se deita com a sua esposa e aí está tudo resolvido. Quando ela dizer que está grávida, todo mundo vai pensar que o filho é dele, inclusive ele, e o nome do rei está vivo, né? Então a honra do reino vai estar protegida. E isso que ele fez, mandou chamar Urias. E fez de tudo para que Urias fosse para casa, deu até presentes a Urias, mas Urias não foi. Urias disse que não iria para casa ficar descansando com a esposa dele, enquanto a arca do Senhor estavam guardando dele, enquanto os seus colegas de batalhão estavam dormindo, né, no meio do templo, estavam na batalha, e ele em casa, folgando, né, usufruindo
da sua família, da sua esposa. Ele disse que não iria fazer isso. Não deu certo, né? E aí, a outra tática dele, né? A outra tática dele foi racionalizar da seguinte forma: bem, se Urias estiver no campo de batalha e ele for morto pelos inimigos, ninguém vai poder atribuir essa morte à minha pessoa. Batseba fica livre e eu posso então, né? Pode ser, eu podia casar com ele. E aí também tiraria todas as suspeitas, deixaria de cair sobre a honra real. E aí o que foi que acontece? No desespero, Davi, não conseguindo de uma forma, apressou-se em acrescentar ao pecado do adultério o pecado do assassino. Ele pensava com ele, se Urias fosse morto pela mão dos inimigos, a culpa não seria dele. Mas é bem claro, quando Deus revela a ele o seu pecado, ele diz que Urias foi morto por ele, Davi, através das mãos dos amonitas. Mas o fato não tirava dele a responsabilidade de que ele era o culpado. Então, Deus, na sua misericórdia, vendo a situação que o seu servo se encontrava, mesmo assim, Deus não permitiu que ele fosse atraído à ruína total. Se Davi tivesse deixado a própria sorte, talvez ele tivesse, né, se tornado a situação dele ainda pior. Então, Deus, apesar do que Davi havia feito, trouxe resultados muito negativos, né? Porque através do que ele havia feito, o nome do Senhor foi desonrado. Depois o profeta Natan fala claramente para ele, por causa disso, o nome do Senhor é blasfemado entre os incrédulos por causa do seu pecado. Davi nesse momento representou falsamente o caráter de Deus. Aconteceu daquelas pessoas que não criam em Deus, não temiam a Deus, ficaram mais audazes ainda na transgressão, e também as pessoas tendiam a ter menos aversão ao pecado. Pô, se o rei faz isso, não acontece nada, por que eu fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali? Não é problema nenhum. E isso era muito, muito grave. Por causa disso, Deus enviou até Davi o profeta Natan com uma mensagem de reprovação para Davi. E assim, no capítulo 12, a gente vê isso acontecendo. No capítulo 12, a partir do verso 1 diz: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe uma história. Ele contou a Davi uma história. Ele não chegou falando de uma vez, ele contou uma história. Disse que tinha 2 homens na cidade, um deles muito rico, tinha muito gado, muitos animais, e o outro muito pobre, só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha ele criou desde pequenininha, cuidava dela, tratava como filha. Então a ovelhinha vivia pela casa, como animal de estimação. O homem rico recebeu convidados na casa dele. E em vez de ele matar um dos seus animais para alimentar o convidado, ele foi lá na ovelhinha do pobre, pegou a ovelhinha do pobre e matou para dar alimento ao seu convidado, que havia chegado. Quando Natan conta essa história, Davi, de imediato, indignado com essa injustiça, ele dá o seu veredito contra o seu juízo, contra o personagem que é esse homem. Ele diz o seguinte, no verso 5 do capítulo 12: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então o juízo de Davi como rei naquele momento é que aquele homem deveria ser morto. E ele ainda continua: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o juízo dele contra aquela pessoa era esse. Nesse momento, Davi ele não percebeu, mas ele terminou falando contra ele mesmo a sentença de morte, né, sobre si mesmo. Foi isso que Davi fez, porque no momento seguinte
assim: olha, este homem é tu, rei. Esclareceu para ele que aquela história, aquele homem rico, né, na verdade era ele. Quando o profeta fala isso toca profundamente o coração de Davi. E ele vê com todas as nuances, as cores fortes, o tamanho do seu pecado, de como era grande o pecado, o crime que ele tinha cometido era enorme. E nesse momento a sua alma se curva arrependida diante de Deus. Ele tem repugnância por aquele pecado que ele havia praticado, né? E ele entendeu que o seu pecado foi tanto contra Urias, como contra Batseba, como principalmente maior que o seu pecado tinha sido contra o próprio Deus. Davi arrependido, profundamente arrependido. E nesse momento, ele fala que ele foi perdoado por causa do seu arrependimento sincero. E ele foi aceito pelo Senhor. Mas isso não impediu que ele colhesse os resultados da semente que ele próprio havia plantado. E aqueles juízos que ele havia proferido contra aquele homem indignado, que ele achou que era um homem muito injusto, iriam cair sobre ele da forma como ele havia dito. Como ele havia se arrependido profundamente, Deus disse que ele não morreria, porque Deus o perdoou e o aceitou. E por causa do arrependimento sincero e profundo de Davi, Deus não deu a ele a sentença de morte, né? Ele não iria morrer. E esses juízos que sobre ele, a casa dele, servem para testificar a aversão que Deus tem do pecado. E o resultado ele iria colher. A situação de Davi ficou tão extremamente delicada, com aquele sentimento de que havia errado, né, de que estava realmente manchado. Trouxe a ele uma situação que ele não tinha mais autoridade na sua casa. Ele não sentia mais direito ao respeito e ao obediência dos seus próprios filhos. Isso enfraqueceu nele a sua autoridade como pai, a sua autoridade como rei. O mau exemplo dele exerceu uma influência danosa nos seus filhos. E Deus não iria intervir no resultado para impedir o resultado que ele iria colher. Isso Deus não iria fazer. Ele iria colher esses resultados. O Salmo 51, no capítulo 1 até o verso 14, a gente conhece bastante esse salmo, é exatamente a expressão de arrependimento de Davi após esse pecado que ele cometeu, esse duplo pecado, né? Adultério e homicídio. E revela o quanto o seu arrependimento foi sincero e foi profundo. E a gente percebe no verso 10 do Salmo, se vocês quiserem acompanhar, Salmo 51, a gente não vai ler todo, falta por tempo, mas o Salmo 51, no verso 10, a gente tira realmente a necessidade mais profunda que Davi sentiu nesse momento. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não queria unicamente o perdão de Deus, ele queria pureza de coração. Ele queria que Deus pudesse purificá-lo, porque ele se sentia muito sujo. Ele tinha muita aversão por aquilo que ele havia praticado. E a gente vê nesse momento o tamanho da misericórdia de Deus para com Davi. Porque embora tivesse caído, o Senhor levantou. E ele ficou confiante então no perdão e na aceitação de Deus. Então, essa história de Davi tem sido para muitos, né, no decorrer da história até hoje, uma fonte de animação. Daquelas pessoas que por acaso tenham caído em pecado, sintam profundamente o peso da culpa, e aqui elas são lembradas através do que ficou registrado na palavra de Deus, na vida de Davi, que o arrependimento e confissão sinceros, como Davi fez diante de Deus, nós, como ele, podemos ser aceitos. E isso é um alento, isso é uma promessa, um
seguinte: quem quer que sob a reprovação de Deus humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo que há esperança para ela. Amém? É essa a promessa que nós temos quando vemos essa história de perdão. Mas falando das consequências, né, que ficou de serem colhidas por Davi, porque não foi só o pecado, arrependimento, confissão, perdão, pronto. A história acabou. Nós temos que entender que todas as nossas ações, boas ou más, elas vão trazer consigo consequências dessas ações no decorrer do tempo. Podem ser a curto, médio ou longo prazo. Podem ser consequências para a nossa vida agora, no momento, ou podem ser consequências eternas também. Quando Davi, respondendo a Natã, quando Natã contou a história sobre o cordeirinho, e ele disse que ele falou que a cordeirinha seria restituída 4 vezes. Esse era um juízo que ele fez sobre si mesmo e que realmente foi o que aconteceu. Então, ele deveria 4 vezes pagar pelo mal que ele havia feito. E como isso se sucedeu? Os 4 dos filhos de Davi deveriam cair. E a perda de cada um deles seria o resultado do pecado do pai. E às vezes a gente pode pensar: poxa, Deus vai cobrar que ele perca os filhos porque ele cometeu um pecado. O pecado não é dele, não é ele que tem que pagar. Deus não colocou a culpa de Davi em cima dos filhos dele. O que ele fez foi não restringir o curso natural das coisas. Olha, você pecou e agora isso vai gerar consequências e eu vou permitir que essas consequências aconteçam naturalmente. Como ele tinha dado bom exemplo aos filhos, ele se tornou um pai fraco na orientação, na educação, na formação dos filhos. Naturalmente ele foi, digamos assim, colhendo esses frutos. Então, primeiro nós vemos, né, dos filhos de Davi caindo, perdendo a vida, é o bebê que Batseba esperava, o fruto do adultério. A criança nasce, mas algum tempo depois ela adoece e com 7 dias a criança morre, o bebê ainda. E isso é o que Deus tinha dito para ele: olha, a criança vai morrer. Depois nós temos o primogênito de Davi, que é Amnon. A história desses filhos é muito longa, é muito cheia de detalhes, então eu vou praticamente resumir muito rapidamente. Amnon cometeu um crime vergonhoso contra o pai, contra uma das irmãs, né? Então ela tinha uma irmã que era muito bonita e ele de repente namorou-se da própria irmã, e como não tinha como conseguir se aproximar dela, com a ajuda de um amigo, cuidado com os amigos que às vezes dão conselhos que não são para o bem, mas são para o mal, aconselhou que ele ficasse doente e pedisse ao pai que mandasse a irmã lá fazer uns bolos para ele poder comer, porque ele estava sem apetite. E aí o pai foi, visitou ele, disse para a irmã que fosse, a irmã foi, e nessa oportunidade ele forçou a irmã. Só que a irmã eles eram irmãos de parte de pai. Eram filhos de Davi, mas as mães eram diferentes. O irmão dela, que era de pai e mãe, era Absalão, que também era irmão de Amnon. E Absalão tomou as dores da irmã, né? Era o defensor da irmã, isso era normal que fosse. E por conta disso, por causa da impenitência do filho, por causa da infidelidade daquele rei, daquele pai, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem o curso natural e não restringiu Absalão. Foi o que Absalão fez? Essas condescendências de Davi, porque Davi ele não fez nada contra o crime vergonhoso que o filho tinha cometido. Ele simplesmente deixou passar, sem ser punido nem repreendido.
Mas Absalão, que era irmão de Tamar, irmão de Amnon, decidiu fazer alguma coisa. E esse comportamento do rei, de justa condescendência com Amnon, condescendência essa, que não era justa, né? Não tinha terminado a história. Isso começou o processo de afastamento de Absalão do seu próprio pai. Sendo assim, depois de 2 anos, Absalão fez de conta que não se importou, não falou nada com Amnon, fez de conta que não tinha acontecido nada. Mas depois de 2 anos, no período da colheita, fez uma festa e chamou os irmãos para participarem da festa. Convidou o pai também, só que o pai não quis ir. E nessa festa ele deu ordem aos seus servos que quando tivesse a tantas da festa e Amnon tivesse tomado bastante vinho, estivesse alegre, que eles deveriam matar Amnon, para vingar o traje que foi sofrido por Tamar, irmã dele. E foi isso que aconteceu. Absalão matou o próprio irmão, Amnon, para, digamos assim, vingar a irmã. E fugiu para a cidade de Jesus, que era dos amonitas. Nesse momento, então, Davi compreendeu que o crime de Absalão já era muito grave, que existia um castigo. E o castigo que ele achou foi assim: você não pode voltar, exilou o filho. Tinha que ficar lá exilado. Essa decisão do pai teve como resultado dele diminuir o problema, aumentar, né? Os males que estavam acontecendo ali. E Absalão, que era uma pessoa sem escrúpulo nenhum, muito ambicioso, começou a formular alguns planos perigosos enquanto estava no exílio. Depois, passados uns 2 anos que ele estava lá, Joabe, comandante da guarda, percebeu que o pai já estava mais aceitando melhor a situação, tentou fazer uma reconciliação entre o pai e o filho. E a gente vê isso no capítulo 14, no verso 21. A gente vai dar algumas pinceladas e alguns versos. Depois em casa leiam. É impressionante isso. Diz assim: então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o jovem Absalão. Acabou o exílio de Absalão. Absalão devia voltar para Jerusalém. Só que o rei Davi decidiu, embora ele tomasse muito filho, que era necessária uma lição ainda para Absalão e para o povo, e para mostrar a versão àquele crime. E disse que era permitido voltar, mas ele não chegaria à presença do rei. Então ele ficou na casa dele, mas foi banido da corte. Não poderia entrar na presença do rei. Nisso ele ficou 2 anos, nessa situação. Só que para o povo, nessa situação, o príncipe Absalão não era um criminoso, um transgressor. Na visão do povo, ele era um herói. Tinha vingado a irmã, ele tinha feito o que devia ser feito. Então, para o povo, ele tinha essa visão positiva. E, em cima dessa vantagem, Absalão começou então a conquistar o coração do povo. Mas não era prudente da parte do rei deixar um homem com o caráter de Absalão, né, durante 2 anos passeando pelo reino, acalentando aquelas supostas ofensas que ele havia sofrido, né? Mas Davi, nessa situação, nesse momento, estava moralmente paralisado, fraco, irresoluto, não dava decisão, não administrava o reino da mesma forma como antes do seu pecado, quando ele era corajoso e decidido. Estava sendo um homem transformado por conta do pecado que havia cometido. A influência dele junto ao povo havia enfraquecido. E tudo isso alimentava ainda mais, favorecia os planos de Absalão, o seu filho desnatural, né? Então, mesmo assim, Joabe, ainda junto ao rei, influenciou para que Absalão fosse admitido à presença do pai, porque não estava ainda na presença do pai. Mas nesse caso, Absalão pediu que Joabe intercedesse por ele, e foi isso que Joabe fez. No verso 33, do mesmo capítulo 14,
Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Fizeram as pazes. Olha só. Só que esse ato de Absalão foi hipócrita. Esse ato dele era externo. Na verdade, ele não tinha vontade de se submeter à vontade do pai como rei, né, como chefe de Estado. Então, o que ele foi? Ele usou desse artifício, ele chegou a uma posição muito boa, se cercou de homens que ele pudesse governar, de carros e cavalos, teve uma posição privilegiada, e começou a ir à porta da cidade para conversar com as pessoas. As pessoas iam até ali para serem ouvidas pelo rei, quando tinha alguma situação que demandasse um juízo, uma posição do rei, eles iam até a cidade para falar com o rei. E ele pegava as pessoas ali na porta da cidade e falava para o povo, e tentava conquistar o coração do povo, e chegava a dizer o seguinte: olha só a situação. No verso 4 do capítulo já 15, o que ele diz? Entendeu? Então ele diz o seguinte: dizia Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Isso lhes parece familiar? Quando eu li isso aqui, eu disse: poxa, não mudou nada nesses anos todos. Ele está fazendo política, né? Estava fazendo política na porta. As pessoas: não beijo não, eu sou seu companheiro, sou seu amigo, né? Nós somos iguais. Ah, como eu queria julgar vocês. Eu julgaria muito justo. Não tem ninguém que vai para a presença do rei com vocês. Eu faria isso de muito bom gosto. E isso ele ia conseguindo estabelecer a confiança do povo, para levar o povo à rebelião contra Davi, que era o rei que Deus escolhera para aquele povo. E nisso ele, criou um outro artifício. Disse para o pai o seguinte: eu fiz um voto quando eu estive no exílio, que se Deus me permitisse voltar aqui a Jerusalém, eu iria fazer sacrifícios a ele em Hebrom. Davi ficou maravilhado, que coisa boa, né? Meu filho está dando uma prova de piedade, um homem transformado. Isso Davi despede com uma bênção. Que bom, meu filho agora está andando no caminho certo. Mas não era bem isso. O ato final de Absalão destinava-se a cegar o rei. Chegando em Hebrom, ele emitiu, né, uma informação para as cidades, e lá ele iria se declarar rei. E nisso ele se declarou rei. Davi ficou sabendo em Jerusalém, e por medo de que, ficando em Jerusalém, a cidade fosse atacada e o povo sofresse por causa da situação, por causa dele, ele decidiu sair da cidade, fugir. Pegou a sua família, seus homens mais próximos, a sua guarda, aqueles homens que seguiam ele mais de perto, e saiu. E saiu fugido de Absalão. Agora, nesse processo de saída, saiu caminhando pelo deserto, por lugares difíceis que ele passou. Davi, durante essa caminhada, durante essa fuga, a consciência dele lhe proferia verdades bastante amargas e humilhantes. E quando as pessoas ficavam súbito, ele está chamando: poxa, como é que um rei estava tão bem, de repente a sorte dele mudou completamente, né? E ficou tão difícil. Davi já pensava diferente, ele ficava admirado como é que Deus tinha suportado por tanto tempo
merecia. Via na sua mente tudo aquilo que ele sabia que era merecedor, que ele estava colhendo os frutos daquilo que ele havia plantado. Em nenhum momento, nas dificuldades, no problema, Davi ergueu a voz contra Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que isso? Porque aquilo, o Senhor não devia fazer isso, não. Davi olhava para aquela sua situação e entendia que Deus estava fazendo a maneira certa, não que era certo. Nesse momento ele se lembrava da bondade, da humanidade de Deus. E ele entendia que ele não estava totalmente sem esperança, porque Deus ainda era bom para com ele. Então foi nessa situação aqui que nós vemos Davi demonstrar total confiança e reclinação à vontade divina. Isso a gente vê nos versos 25 e 26 aí desse mesmo capítulo 15. Eu queria ler aqui para vocês, diz o seguinte: Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como sua habitação. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor me parecer. Isso revelou uma humildade, uma resignação de Davi à vontade divina, que foi uma experiência tremenda na vida dele nesse momento. O Espírito Santo mais disse que talvez tenha sido o momento em que ele esteve, digamos assim, espiritualmente no maior auge, durante a sua maior humilhação. Era quando ele se tornou maior, onde ele foi verdadeiramente grande, quando ele se reconheceu como ele era, do jeito que ele era, mas mesmo assim, passando por toda aquela dificuldade, ele continuou confiando e esperando no Senhor. Muitas pessoas no pecado têm desculpado, se apontando para aquela Davi. Davi caiu também, mas com poucos há quem manifestam o arrependimento e a humildade que Davi teve. Com poucos suportam a reprovação e o castigo com a paciência e a coragem que ele manifestou. Deus não poderia ter deixado o castigo de Davi passar de qualquer forma. Não poderia. Porque isso hoje seria uma mácula na história e na religião na Bíblia. Isso não poderia continuar daquela forma. A experiência que Deus fez Davi passar, o Senhor mostra nessa experiência que não pode tolerar nem desculpar o pecado, de maneira alguma. E Ele nos habilita, nos capacita, que mesmo através dos juízos de Deus, das provas que a gente passa, que Deus tem intuitos de misericórdia e beneficência para conosco. Eu achei muito bonito esse termo aqui que ela usou, assim: Deus fez Davi passar pela vara, mas não o destruiu. Deus tinha um propósito de fazer com que Davi, apesar daquele pecado, fosse restaurado, a uma posição de uma pessoa transformada. E aí nós vemos Absalão nessa guerra com o pai, foi derrotado e foi morto por Joabe, que era o comandante da guarda. E nós vemos então cair o terceiro filho do rei. Mas como se não bastasse isso, lá pelos 70 anos de idade, Davi tem uma outra situação delicada. Surge uma outra rebelião à sombra do seu próprio trono. Outra vez, a condescendência paternal de Davi traz frutos. Dessa vez é Adonias, jovem formoso pela aparência, mas sem escrúpulo nenhum, e que passou a juventude sem estar sujeito, senão a poucas restrições. O pai não dava muitas restrições. Ele geralmente fazia o que queria. E aí fomentou uma pessoa com caráter fraco. E nisso ele se levantou contra o pai. E, descoberta essa revolta de Adonias, depois de um tempo ele também foi morto. E a execução da sentença sobre o filho de Davi completou então o quádruplo juízo que testificou a aversão de Deus ao pecado do pai. Morreu seu quarto filho. Queridos, grande foi a queda de Davi, mas profundo foi o seu arrependimento e ardoroso o seu amor, e forte a sua fé. A
A ele muito fora perdoado e, portanto, ele muito amava. E a gente vê isso expresso nos salmos, nos cânticos que ele fez em adoração a Deus. O registro da vida de Davi declara que o pecado apenas pode trazer para a gente ignomínia e desgraças, mas que o amor e a misericórdia de Deus pode alcançar as maiores profundidades, que a fé pode erguer a alma arrependida para que participe novamente da adoção de filhos de Deus. E a gente tem esse testemunho muito claro, que as gloriosas promessas feitas a Davi e a sua casa, essas promessas visavam as eras eternas, era para sempre. E nós encontramos o cumprimento total dessas promessas na pessoa de Jesus Cristo, que é exatamente aquele que nos dá a graça, a infinita graça de Deus, de nos perdoar os pecados, de nos libertar da culpa, de nos redimir dos nossos erros. Era a confiança desse Jesus que Davi tinha, que isso foi transformador na sua vida, que aprendeu com seus erros, aprendeu com seus pecados, mas permaneceu fiel a Deus. E esse exemplo de fé, de submissão, de aceitação, de resignação à vontade de Deus, é que é para ficar para a gente na história de Davi. Deus, ele não aceita o pecado, mas ele está sempre pronto a perdoar e salvar o pecador. Todo aquele que se achegar a Jesus, crendo nele como Salvador, esse vai encontrar o perdão e a aceitação em Cristo Jesus. E seremos aceitos e seremos filhos de Deus para a eternidade. Amém? Eu queria que a gente concluísse com um hino e uma oração. Vamos cantar Infinita Graça, que é exatamente aquilo que Davi expressou no Salmo 51. A infinita graça de Deus que o libertou e o salvou do pecado.